Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo nós vamos falar sobre os riscos geotécnicos, né? Então especificamente sobre os movimentos de massa. Os riscos geotécnicos estão relacionados com o quê? Com os riscos de movimentação do solo, né? E todo o prejuízo, né? E danos aí causados aí por essa movimentação de solo. Né? Então aqui nessas duas imagens vocês estão vendo aqui, né, casos de deslizamentos, né? E aí todo o risco é envolvido aí com as casas, aí, tanto que estão no topo quanto na baixada, né? E a gente vai ter uma série de fatores que estão relacionados com esses riscos, né? Então a gente tem aí os condicionantes geológicos e geotécnicos, né? Então do próprio material do solo, a questão de você ter presença ou não de vegetação, a posição do lençol freático, do NNA, né? Condições climáticas locais, então se você, por exemplo, também passou por um longo período de chuva, isso aumenta muito o risco aí de movimentação do solo, ocupação urbana, né, como vocês viram ali, né, ocupação de topo de morro, por exemplo, e a própria geometria do talude. O talude é o que? Né, o corte de solo ali que você tem aí, né. Então, ó, isso aqui é um talude, né, você faz o corte do solo, né, e aí essa parte aqui é o talude, a parte aqui de cima aqui é a crista ou o topo e a parte de baixo é o pé. Né? E aí num deslizamento, né, você tende a formar uma superfície de ruptura, né, em arco aqui, né, em forma de concha. E aqui a gente tem a inclinação desse talude. Né? Então aqui mais alguns exemplos dessa superfície de ruptura, né, que é o formato aqui meio paraboloide, né, enfim, de forma de concha, né? E aqui algumas definições, né? Então a gente tem aqui, você pode ter o aterro, que é quando você lança, né, material sobre o solo, e o corte quando você retira material do terreno. Né? Tinha falado aqui no nível do lençol freático, então vocês têm aqui a superfície de ruptura, né? E aí vocês têm aqui a presença do lençol freático, então isso aqui, ó, na superfície de ruptura, ele pode sim ser um facilitador, né, da causa de ruptura. Então, tanto é que a gente vai ter, entre as formas aí de aumentar a segurança para evitar os deslizamentos, né, uma das formas que a gente vai ter é o que? A drenagem, né, que aí você baixa aqui essa linha aqui do lençol freático fora da superfície provável de ruptura. Bom, e aí o que vai estar causando então esses movimentos aí, né? Entre outras coisas aí, né? Partes externas aí. Então você tem mudança de geometria do talude, né? E você tem um talude aí mais inclinado, né? Também, né? Aumento de carga atuante. Então aí aumento de carga atuante, por exemplo, né? Ocupação urbana, né? Como vocês viram lá no início, né? Nos slides, aquelas casas aí ocupam o topo de morro e isso vai aumentar uma carga de tensões aplicada ao solo, né? Então, sobre aquela região ali. Né? E atividades sísmicas. Né? Causas internas, a gente vai ter coisas que vão reduzir a resistência do solo. Então, por exemplo, variações do nível do lençol freático, né, do NA, e diminuições aí da resistência do solo. Então, por exemplo, né, lixiviação, né, lavagem de materiais, a existência de descontinuidades, e também a retirada de cobertura vegetal, que vai favorecer também esses processos de lixiviação e surgimento de descontinuidades. Em relação à variação do lençol freático, né, o que a gente vai ter de problemas mais especificamente falando? A gente vai ter o quê? Primeiro, né, você vai aumentar a massa específica do solo. Né? A massa específica natural é o quê? Né? Lembrando que a massa total, que é a massa de água mais a massa de solo. Então a gente vai aumentar a massa específica natural. Também, né, aumentar a poropressão, porque você vai ter a água preenchendo os vazios, né, e aí aquela pressão efetiva lá, que é o que? Pressão da tensão vertical, né, menos a pressão neutra, lá você vai reduzir a pressão efetiva. Então isso aí vai aumentar então essa poropressão. Né. Também, né, no caso de areias, né, no caso de areias, você tem que a coesão lá, ela se dá pelo atrito entre as partículas. Você tem na saturação em areias, você tem
Tem aqui, né? Então você tem esse contato, mas se você tiver a saturação completa, né, você perde assim esse contato entre as partículas e aí você vai perder a coesão dessas partículas. No caso aqui de areia úmida, você tem uma película fina, ainda você mantém aqui a coesão, né, mas, como eu falei, né, no caso de saturação, aí a saturação você perde essa película e você também perde o atrito entre as partículas. E aí, além disso tudo, você tem no caso de rebaixamento rápido do lençol freático, né, que isso vai gerar forças de percolação pela água que está sendo removida, né, e isso também pode levar a movimentos de massa. Bom, e aí, dito isso, a gente tem aqui alguns movimentos de massa, né, então a gente vai ter aqui os rastejos, né, escorregamentos, corridas de massa, quedas e as erosões. Os rastejos aí vão ser movimentos com velocidades bem baixas e aí reduzindo com a profundidade. Eles podem ser contínuos ou intermitentes. A geometria deles e volume também não são muito definidos, né? E aí você vai ter múltiplas superfícies, né, de movimentação. Então você vai ter diferentes formas de observação dessa movimentação. Então às vezes você vai ter aqui descontinuidades, né, solo, né, várias descontinuidades com formas não muito definidas, né, várias superfícies de ruptura. Vocês podem ver aqui, com formatos aqui bem variados. Essas causas aí vão estar relacionadas então ao que, né? Geralmente a secagem ou umedecimento do solo. Você ter aí no caso, né, algum argila mineral que seja muito expansivo. Então aí na secagem, né, você vai ter a retração, no umedecimento você vai ter a expansão. Né? Casos aí de inclinação acentuada do talude e descontinuidades entre solo e rocha. Já nos escorregamentos a gente já tem velocidades um pouco maiores, né, de médias a elevadas. A superfície de movimentação já é mais definida. E aí você tem as deformações no sentido de cisalhantes aí no material, né, com geometrias e volumes bem variáveis também. Então você tem aqui uma superfície de ruptura bem definida, né? E aí a gente pode ter algumas variantes dessas rupturas, né? Enfim, vocês estão vendo aqui. Vai ter um volume maior, né, de movimentação de massa, né? E aí, entre as causas a gente vai ter, né, em cortes aí, né? A gente vai em cortes aí de solo, você vai ter o que pela saturação do solo, erosão avançando, né? Alterações aí de drenagem e compactação inadequada das bordas. Né? No caso aí de aterros, né? Problemas aí de deficiência de fundação, deficiência de drenagem, proteção superficial não suficiente, má qualidade do material utilizado no aterro, compactação também inadequada e inclinação inadequada do talude. Então, são essas as causas. Para quedas e tombamentos, né, a gente vai ter movimentos aí, com velocidades mais elevadas, você vai ter um rolamento, uma queda livre de grandes partes aí do solo, né? Então geralmente são associados aí a blocos e lascas rochosas, e aí também eles estão condicionados aí, né, vão ocorrer por conta de descontinuidades presentes anteriormente. A geometria disso aqui vai ser bem variável, os volumes também vão ser limitados, né? Então você vai ter o que? O descolamento, né, por exemplo, de rochas aí, né? Principalmente vai ser isso aí. Você tem uma descontinuidade, você tem aí o avanço dessa descontinuidade, isso vai ter o tombamento. Inclusive aqui entre as causas, né, já adiantando aqui, eu vou falar mais à frente, né, uma das causas você vai ter o que? Né, infiltração de água e também a presença de rachaduras, né, nas quais você vai ter entrada de penetração de raízes, isso vai gerando uma pressão nessa descontinuidade. Então aqui até inclusive vocês conseguem ver que tem uma raiz, né, nessa descontinuidade que provavelmente foi um dos fatores, né, que levou, né, a esse tombamento aqui. Então, como eu falei, né, você tem a ação da água, raízes e aí o descalçamento também por erosão, como causas, né, desse movimento de massa. As corridas de massas vão ser os movimentos com mais
perigosos aí, né, que você vai ter uma velocidade muito rápida de movimentação, está relacionado a grandes volumes, são grandes extensões de materiais, e aí você vai ter associados aí materiais com diferentes condições de umidade, saturação, né, e aí nesse caso aí o solo ele passa a ter um comportamento de líquido, né, então ele vai estar associado também ao que? A longos períodos de chuva, né, então aqui ó, altos índices pluviométricos. Então, por exemplo, regiões de montanhas, aí você tem a Defesa Civil emite o alerta, né, nas regiões de morros, quando você tem longos períodos de precipitação ou grandes volumes acumulados no solo. Por quê? Porque você tem o acúmulo de umidade no solo e você tem o risco do teor de umidade atingir o limite de liquidez, e aí a partir disso, né, você tem o comportamento do solo como líquido. E aí nisso aí ele perde assim, a resistência ao cisalhamento, né, e o solo desce abaixo e, como falei, né, você vai ter uma movimentação de grandes volumes de solo, né, solo que vai estar se movimentando, como falei, né, como um líquido. E aí finalmente as erosões, né, que a gente vai ter movimentos associados à água mais solo, você tem a água então lixiviando, caiando, então materiais, né, isso, né, é um longo em grandes volumes e em longo prazo, se pode levar à formação de erosões de grande porte, né, que a gente chama aqui as vossorocas, né, e aí entre as causas, né, está relacionado aqui problemas de drenagem ineficiente, né, falta de proteção superficial, né, proteção cobertura vegetal, e aí a concentração também de água superficial, interceptação do lençol freático em um ponto, né, então a água toda se direciona para um ponto, levando então a essa concentração de água num caminho e aí carreando os materiais, levando então a formação de erosões aí. Certo, gente? Então é isso, né? E a gente se vê então nos próximos vídeos.